Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Pessoal, hoje nós vamos entrar na parte de emergências hipertensivas, tá? Eu ia dar um repasso de eletro hoje, mas eu vou fazer o seguinte, nós vamos falar das emergências hipertensivas hoje, e a gente entra nesse repasso de eletro na semana que vem, porque a gente já começa a falar, associar a algumas patologias que a gente vai ver hoje, beleza? Para ficar mais dinâmico o negócio. Tudo bem. Qualquer dúvida, tá? Vocês podem estar me Ok. comunicando aí. Perdi o sono semana passada por causa da sua aula, professor. Por causa do eletro? Eu tava no. Não, e sim, eu tava no plantão, né? Aí não tinha nada, nem nada no plantão. Aí eu disse, eu vou estudar aqui um pouquinho para ver se dá um sono. Cara, perdi o sono. A aula maravilhosa, eu queria mais. Caramba, que aula curta, e me empolguei, comecei a desenhar aqui, a escrever. Aí acabei perdendo o sono. Digo, que aula maravilhosa. Foi muito boa a aula, parabéns. E Doutor, sua aula foi a mais comentada no Brasil, eu acho, essa semana aí. Verdade, verdade. Todo mundo comentou dessa aula, velho. Tá no Eu fiz até um dinheiro, eu vendi ela, uns 3, 4 amigos meus. Ficou fácil entender o eletro depois dela? Ficou muito. Mas ficou facinho demais. É o que eu falo, é só a gente entrar dentro do coração e ver como que funciona lá dentro, que fica fácil da gente identificar depois, quando a gente achar algum perereco lá no eletrocardiograma. Né? Então semana que vem a gente volta no eletrocardiograma para dar outro repasso, e aí falando dele associado a algumas patologias, para ficar mais fácil o negócio. Beleza? Vamos lá então, hoje a gente segue com emergências hipertensivas, né? Aquele dia nós vimos a diferença da urgência para a emergência, né? Hoje a gente vai focar na emergência hipertensiva. Não é uma aula extensa também, tá? Não é uma aula extensa, mas o conteúdo em si é um conteúdo pesado, porque são patologias que a gente tem que saber dominar, que a gente tem que pelo menos bater o olho nela e prever, escutar a nossa intuição, quando a nossa intuição fala assim, vai pipocar, tá? Esse paciente aqui vai rebaixar, vai dar rolo aqui, beleza? E essa parte, esse capítulo de emergências hipertensivas, é o arroz com feijão dessa variedade de pratos aí que tem essas patologias que afundam o paciente de forma rápida dentro do pronto-socorro, né? Dentro do pronto-atendimento lá. Tá? Não é nem questão aqui agora de consultório de cardiologia especificamente. É pronto-socorro, beleza? Primeiramente, a gente abre as portas das emergências hipertensivas. Só para recapitular, urgência hipertensiva é aquele estado hipertenso, né? Aquela elevação pressórica, mas o paciente não tem risco de lesão de órgão-alvo ainda, né? A emergência hipertensiva, o paciente já tem lesão de órgão-alvo, o paciente já tem risco eminente de óbito, né? De morte, evolui muitas vezes com um mau prognóstico quando nós demoramos fazer esse diagnóstico, quando nós demoramos a passar medicação para esse paciente, a segurar essa pressão, beleza? Então, só para relembrar, urgência não mata de cara, tá? Urgência hipertensiva, ela pode virar uma emergência no transcurso da doença, no transcurso do atendimento desse paciente, tá? A emergência não, a emergência é o paciente que já chega é o paciente que você já bate o olho, pega esse bizu de pronto-socorro aí, você bate o olho, é aquele paciente que já de cara ele te comove, entrou no pronto-socorro, o paciente que te move, monitor, oxigênio, tá? Veia e eletrocardiograma, beleza? Regrinha mnemônica básica do PS, o paciente que te comove, monitor, oxigênio, veia e eletrocardiograma.
No eletrocardiograma, se você quiser, ainda pode pôr um parênteses na frente e colocar assim, ó, exames complementares. Beleza? Esse é um macete, é um bizu de pronto-socorro que a gente usa. Bateu o olho no paciente, o paciente comove, monitora oxigênio, veia e exames complementares, né? E eletrocardiograma. Aí vai já te safar de muita coisa. Vamos lá. Encefalopatia hipertensiva. O próprio nome já fala. Ocorre uma descompensação a nível cerebral devido a uma crise hipertensiva, devido a um estado hipertensivo do meu paciente. Essa enfermidade ela cursa com o hiperfluxo cerebral e secundariamente um edema cerebral. O cérebro está inchado. Ocorre uma disfunção neurológica que vem secundariamente a uma hipertensão maligna, né? Aquele valor pressórico alto, mal controlado, aquele paciente que mal aderiu ao tratamento de hipertensão arterial, paciente que não se cuida, não toma a medicação, é o clássico que a gente já comentou. Doutor, eu tomo o meu enalapril, eu tomo o meu atenolol, o meu propanolol aqui, quando dói a cabeça. Quando não está doendo a cabeça, eu não tomo nada não. Está de boa. Beleza? E assim, nesse tá de boa, né? Eu tomo meu remédio só quando dói a cabeça, é onde a gente vê muito paciente chegar no PS, chegar no pronto-socorro com uma clínica severa aí de um acidente vascular encefálico, né? Um evento cerebrovascular, o AVC. Ou muitas vezes o paciente já chega infartado. Até estava comentando, não sei se eu falei para vocês, tem um tempinho, eu conversei com um conhecido meu lá, eu falei, ei, tá tomando os seus remédios de pressão? Tô, mas eu tomo só quando dói a cabeça. Seu fulano, não pode, tem que tomar certinho todo dia. Não, isso aí não... Ainda quando eu tomo, ainda eu ponho o comprimido e eu tomo com cerveja. Sempre levou no tapa. O que aconteceu? Lá um belo dia o Hércules acorda, tá uma ambulância do SAMU parado, né? Perto da casa do meu conhecido lá. O camarada teve um acidente vascular cerebral hemorrágico. Tá? Então chega uma hora em que o corpo começa a pedir socorro. O corpo não aguenta mais aquela situação ali. E os vasos não aguentam, né? Começa a criar trombo aí em placa aterosclerótica que vai lesionando aí devido a essa hipertensão. E por aí vai. Então nós temos essa disfunção neurológica, né, causada por hipertensão maligna. Essa disfunção neurológica, ela é um conjunto de transtornos cerebrais, né? Esses transtornos cerebrais, eles tendem a ser reversíveis. Como assim? A hora que você controla a pressão arterial do paciente, ela melhora. Essa sintomatologia melhora. Então ela vem, o paciente chega no pronto-socorro, às vezes meio rebaixado, com um sinal ali de edema, né? O paciente chega bem ruinzão ali, você corrige essa pressão arterial, você abaixa ela e o paciente melhora, o paciente fica novo mesmo, né? O paciente chega com dor de cabeça, ele fala com a dor de cabeça abrupta, né? Que começou assim de uma forma rápida, uma dor de cabeça parece que está apertando, né? E realmente aperta mesmo, porque dá uma edemaciada, dá uma inchada no cérebro do paciente. O paciente chega com náuseas, né? Ou até vomitando muitas vezes. E a clássica, que é a confusão mental, beleza? Paciente com confusão mental. Você descartou um AVC? Como que eu descarto o AVC nesse paciente? Tomografia, né? Vou lá, vou solicitar uma tomografia de crânio para descartar um AVC, para descartar, porque às vezes o paciente pode chegar com evento cerebrovascular, com AVC mesmo, né? Acidente vascular encefálico. Você vai descartar se é um AVC e se é agudo, se for um AVC mesmo, se é um AVC hemorrágico ou se é um AVC isquêmico. Mas o clássico aqui, a cereja do bolo, é a confusão mental. Apresentou confusão mental, você tem que descartar AVC. Beleza, descartei AVC. Top, não é AVC. Vi que o meu paciente mesmo ele tem uma encefalopatia
hipertensiva naquele momento ali. Beleza, eu vou abaixar a pressão arterial desse meu paciente 25% na primeira hora. Preciso abaixar. Ah, mas é um valor alto para abaixar. Sim, mas eu preciso abaixar essa pressão dele 25% do valor dela total ali em uma hora, porque se eu deixar esse paciente hipertenso, se eu deixar esses valores pressóricos aí alto, eu vou ter complicações mais severas do que com esse paciente aí depois. Aí sim, esse paciente vai sair de uma encefalopatia hipertensiva e vai para um AVC mesmo, né? Ou vai para um infarto, ou para uma embolia pulmonar, alguma coisa. Então eu preciso abaixar isso aí. O que eu vou usar de cara? Vou passar nitroprussiato para esse meu paciente. Tá? Vou passar o nitroprussiato, vou manter esse paciente internado lá com a hidrataçãozinha, vou passar diurético para ele. Aí bate o olho lá, vê a clínica aí, já vamos entrar na clínica médica. Entra, vê lá o tipo do diurético que você vai usar diurético perosmótico, diurético tiazídico, né? Vai usar furosemida, desencharca esse paciente um pouco, provavelmente esse paciente chega inchado, esse paciente precisa de diurético, beleza? Para jogar para fora essa água que está retida, esse líquido que está retido, né? Então, e passa o nitroprussiato. Vai abaixar a pressão 25% na primeira hora, o paciente já melhora a clínica dele. Beleza? Deixa em observação ali para ver como anda o negócio. Tá bom? Começa assim esse tipo de atendimento aqui. E depois vai evoluindo dentro das condutas específicas de clínica médica e de cardiologia, segundo o protocolo padrão. Outra situação que a gente tem é a hipertensão acelerada maligna. A pressão do paciente sobe tanto, né? Sobe tanto que o paciente começa a apresentar alguns sintomas específicos, como retinopatia, aquela hipertensão mal controlada. O paciente começa a referir para você que está tendo afetação na agudeza visual. Você faz o exame de fundo de olho, você faz a oftalmoscopia nesse paciente e vê que esse paciente tem edema de papila, edema de fundo de olho. O paciente pode muitas vezes começar a cursar nessa situação aqui com insuficiência renal ou injúria renal, como os protocolos gostam de falar agora, né? Injúria renal porque você tem uma necrose fibrinoide das arteríolas renais. A pressão está tão alta que chega um ponto que danifica aquela microvasculatura toda lá. Aí se o paciente entrou em injúria renal aguda, aí a conversa muda. Aí o paciente começa a apresentar também uma urina muito escura, uma urina que muitas vezes ela é referida, urina de cor de Coca-Cola. É a clássica cor da urina em injúria renal aguda. Beleza? Aqui eu sei que esse paciente aqui, o que está acontecendo com ele? Esse paciente está começando a perder a capacidade de filtração do rim. O que a gente tem que entender? O glomérulo ele é um filtro, né? O glomérulo para de filtrar, o rim perde a capacidade de filtração. O rim vai parar de jogar para fora ácido lático, vai parar de jogar para fora um pouco de potássio, vai começar a sobrar potássio demais na veia desse paciente. O paciente vai entrar em hiperpotassemia. Aí você roda o eletrocardiograma, você começa a ver distúrbios de onda T, distúrbios de condução ventricular. A onda elétrica está sendo conduzida muito lenta pelos feixes do ventrículo. A repolarização do ventrículo está muito devagar ou está muito rápida. A onda T às vezes está até apiculada. Opa, bate o olho, isso aqui é sinal de hiperpotassemia. Esse cara vai parar por injúria renal aguda, porque sobrou potássio demais. O sódio, ele tem o poder de fazer aumento dos valores pressóricos. O potássio, ele abaixa. O paciente começa a fazer uma hipotensão tão grave que chega à parada cardiorrespiratória.
paciente tem parada cardíaca por hiperpotassemia. E é uma parada que não reverte com nada, tá? São pouquíssimos pacientes que você consegue reverter de uma parada cardíaca por hiperpotassemia. Beleza? Vocês já repararam uma coisa? Às vezes a gente vê na televisão, quem nunca trabalhou com isso, o médico do resgate começa a colocar soro no paciente, começa a fazer volume no paciente, com o cara preso na ferragem dentro do veículo. É para prevenir essa injúria renal aguda. É para fazer volume, para diluir esse potássio, porque esse cara está encarcerado, está preso na ferragem lá há muito tempo, está com a musculatura toda lesionada, e esse músculo lesionado jogou uma chuva de mioglobina na corrente sanguínea. A mioglobina, eu sei, né, dentro do princípio fisiológico, que ela é nefrotóxica. Cai aquela carga de mioglobina na corrente sanguínea do paciente, aquela mioglobina vai fazer injúria renal aguda. O paciente vai ter uma paralisia do funcionamento dos rins dentro do carro capotado, dentro do veículo lá ainda, debaixo de escombro, beleza? Isso se chama rabdomiólise. O paciente cursa com uma síndrome chamada síndrome miometabólica nefropática, por causa dessa bendita mioglobina, caiu na corrente sanguínea, foi lá e paralisou o rim do meu paciente. É o mesmo esquema aqui. A diferença é que aqui a paralisia do rim, né, essa insuficiência renal acontece porque houve uma necrose fibrinoide das arteríolas. Beleza? Nesse paciente pode estar associado retinopatia de grau 3 e grau 4, tá? Que é uma retinopatia, um acometimento da retina já mais grave, e a própria lesão renal. Esse paciente, quando ele chega a esse ponto que eu falei para vocês, é o ponto que ele vai para o pronto-socorro já no fim do pito. Beleza? Mas essa hipertensão maligna, ela tem uma mortalidade de cerca de 80% dos pacientes em 2 anos de evolução. É uma mortalidade, diga-se de passagem, alta por ser um quadro hipertensivo que em qualquer posto de saúde faz o diagnóstico e trata. E o paciente chegou no PS, a mesma coisa, beleza? Mesma coisa. Nitroprussiato endovenoso para baixar pelo menos 25% da PA em 1 hora. Mesma coisa, só que esse paciente aqui eu vou monitorar a diurese também dele. Eu vou fazer volume, eu vou monitorar a diurese dele, pelo menos de 100 a 200 ml por hora esse paciente tem que urinar, né? Então, o que vai para eu conseguir ver se o rim desse paciente está pipocando. Vou pedir ureia, vou pedir creatinina, vou pedir um perfil renal desse paciente, vou pedir o perfil lipídico, vou pedir um hemograma, beleza? Vou fazer os exames complementares padrões para esse paciente aqui. Fechou? Outra patologia bem cabulosa, que se chama dissecção aórtica aguda ou dissecção de aorta. O próprio nome já fala, uma patologia que acomete a artéria aorta. Para falar dessa patologia, nós temos que relembrar a anatomia dela um pouquinho aqui. Nós temos, né, a aorta dividida em porção ascendente. Porção ascendente, a gente sabe, sai lá do ventrículo esquerdo, né? Temos a válvula aórtica aqui, então sai lá do ventrículo esquerdo, divide em porção ascendente. A porção ascendente, em algumas bibliografias, você refere porção ascendente, essa parte aqui, ó, essa primeira parte, e o arco também. Beleza? O arco da aorta, ele entra também na porção ascendente. O próprio arco, né, nós temos 3 vasos aqui que saem dessa artéria, que é o tronco bracocefálico. Temos aqui também a carótida esquerda, né, a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda. Beleza? E aí depois a gente tem
a aorta torácica, né? Ou a aorta descendente. E lá para baixo, passou o diafragma para baixo, a aorta abdominal. Beleza? Outra coisa, a gente sabe que o vaso é dividido em algumas túnicas. Nós temos a túnica íntima. Entre a túnica íntima e a túnica média, nós temos um tecido conjuntivo aqui. E lá para fora temos a túnica adventícia. O que acontece nessa patologia? Você tem uma separação de camadas, você tem uma ruptura da túnica íntima, beleza? E começa a surgir uma circulação colateral entre a túnica íntima e a túnica média. Começa a extravasar sangue para fora da túnica íntima e fica entre a túnica íntima e a túnica média. Só que esse sangue, onde dissecou ali, ele não sai só ali e fica ali. Ele vai rasgando a parede do vaso para baixo, tá? Ele é um processo dinâmico. De acordo com a pressão do paciente está alta, esse vaso vai se rompendo para baixo aí. Então começa-se a criar uma circulação colateral mesmo aqui, ó. Pode ser tanto na parte ascendente como na porção descendente. Beleza? Dissecção, gente. Você pode ouvir também o termo aneurisma. É a mesma coisa, tá? O aneurisma e a dissecção é a mesma parada, é o mesmo rolê. Beleza? Rompeu a túnica íntima, ficou aquela circulação colateral entre a túnica íntima e a túnica média, é um aneurisma. É uma dissecção. Então isso pode dar até no cérebro, que eu já ouvi falar aneurisma cerebral. Pode dar em qualquer artéria. Vamos lá, o seu grande problema está no fato de ser um processo dinâmico, né? Uma vez que a dissecção pode se estender ao longo do trajeto da aorta, igual a gente vê aqui, ó. Foi embora pela aorta fora. Até chegar lá na pelve do paciente, lá para baixo, ó. Beleza? Nessa situação, quanto maior a pressão arterial do paciente, quanto maior a frequência cardíaca, pior é o quadro, pior é o prognóstico do meu paciente. Mais eu tenho risco de óbito aqui. Aqui é pepino, esse paciente aqui. Eu tenho que tratar dele rápido. E por ser um processo dinâmico, se eu tiver que transferir esse paciente de um lugar para outro, assim, eu digo você ter que colocar numa ambulância e removê-lo 200 km, 300 km. Há uma grande chance desse aneurisma se romper naquele chacoalhar da ambulância. Beleza? Então, quem vai levar esse paciente chega para o condutor e fala assim: senhor irmão, lombada, quebra-mola, buraco, vai no sapatinho, viu? Não chacoalha muito aqui atrás não. Porque esse paciente pode romper esse aneurisma mesmo no próprio traslado, na própria remoção, tá? Principal manifestação desse paciente que padece dessa patologia: dor torácica intensa súbita. O paciente muitas vezes fala que é uma dor tipo facada, tipo transfixante, né? Uma dor que parece, doutor, parece ter um espeto enfiado aqui no meu peito aqui, ó, na barriga, no abdômen aqui. Beleza? Principalmente se comete parte de aorta descendente, né? Aorta torácica, abdominal, você sente uma massa pulsátil na região do epigastro. Você palpa o epigastro do paciente e você sente aquela bola pulsátil, aquele aneurisma. Tá pulsátil mesmo, uma massa pulsátil no epigastro do paciente. E essa dor, o paciente pode referir para você que ela começa no peito e ela desce. Ela se estende ao longo do trajeto da aorta, porque está rompendo tudo para baixo lá. E nós temos algumas clínicas que são sugestíveis da parte que foi acometida.
Se a dissecção pegou a aorta ascendente, quem que vai sofrer? Vai sofrer as coronárias. Então o paciente chega no hospital muitas vezes também com uma clínica de infarto agudo do miocárdio. Você faz o eletrocardiograma e no eletro tem sinais de isquemia do miocárdio. Ou a própria insuficiência aórtica. O paciente desmaia pra caramba, apaga. Esse paciente apaga também quando pega o arco, porque lá no arco aórtico, quando pega lá, quem vai sofrer diretamente os vasos do pescoço? Subclávia, carótida. O principal, quando pega o arco, e alguns livros falam que na dissecção de aorta acontece isso para quase todos os pacientes, é a diferença grande de pressão arterial nos membros superiores. Você afere a pressão no membro superior esquerdo, um exemplo, está lá, 220 por 120. No membro superior direito está lá, 110 por 80. Essa diferença é gritante de pressão arterial entre os membros superiores. Se pega a porção mesmo que vai para a carótida comum, síncope. O paciente desmaia, apaga. A clássica clínica do AVC isquêmico. Aí você vai tomografar esse paciente, vai ver que não tem AVC, não tem nada, e parte para o restante dos exames. Beleza? Esse paciente, se está num centro de média alta complexidade, vai fazer arteriografia. Então esse paciente vai lá para hemodinâmica, vai ser mais bem cuidado. Beleza? Agora, se pegou a aorta descendente, se pegou a porção torácica, a porção abdominal, quem vai sofrer? Os órgãos lá de baixo. Principalmente o rim e o mesentério. Vai ter isquemia mesentérica. O paciente chega com dor abdominal. Dor abdominal, dor. Muita dor abdominal, porque está isquemiando o mesentério do camarada. Pode te confundir com um abdômen agudo vascular. Houve uma obstrução da artéria mesentérica. O cara pode falar assim, puta, o cara tem uma obstrução da artéria mesentérica. E não, às vezes o problema está lá na aorta descendente. E o rim, o próprio rim já vale. O rim vai abaixar a filtração glomerular, vai entrar em injúria renal aguda. E para classificar essa dissecção, esse aneurisma, eu uso dois tipos de classificação, né? Mas o que a gente mais usa é o Stanford. Até deixei mais importante. Temos a classificação de Beckley e a classificação de Stanford. O de Beckley, quando você tem um acometimento ascendente e descendente, pegou a aorta toda, desde a da saída da válvula aórtica, passou o arco e desceu. Eu tenho um de Beckley 1. De Beckley 2 é só quando pegou a porção ascendente, o de Beckley 3 só quando pegou a porção descendente. O Stanford não, o Stanford é dividido só em ascendente e descendente. Doutor, mas tá, aí se pegou o arco também, aí o arco entra aqui, na pegada aqui do ascendente também. Beleza? A porçãozinha ascendente, o arco entra na mesma, entra tudo na ascendente. E descendente entra só, descendente mesmo, né? O de Beckley B. Stanford B, Stanford A, ascendente, Stanford B, descendente. E aí, como é que eu faço? Eu vou controlar a PA desse meu paciente, frequência cardíaca, beleza? É um quadro que eu sei que quanto mais alta a pressão arterial tá e quanto mais rápida essa frequência cardíaca, tá pior o prognóstico do meu paciente. Então eu vou passar o nitroprussiato, vou baixar a pressão desse meu paciente, pelo menos em 20 minutos. Aqui é um tratamento mais agressivo, que eu preciso segurar isso mesmo, para não romper mais vaso. Só que eu vou passar um beta-bloqueador também para controlar a frequência cardíaca do meu paciente. Como que eu faço esse diagnóstico? Eu confirmo esse diagnóstico. Eu vi pela clínica lá alguns sinais. A ecocardiografia transesofágica, beleza?
passa o transdutor, tem o transdutor esofágico, vai por trás, lá pelo esôfago, vai olhar lá por dentro, e a angiotomografia vai injetar contraste nesse paciente e vai tomografar ele. Pela angiotomografia você consegue ver o vaso que está dissecado ali. Como é que eu trato esse paciente de forma definitiva? Se for tipo A, pegou porção ascendente e arco da aorta, eu vou operar. Sim ou sim, eu vou operar esse meu paciente. Agora, se for tipo B, vai depender de como evolui a clínica do paciente. No tipo B, eu só vou operar os casos muito complicados. Eu vou operar aquele paciente que está tendo uma sintomatologia renal perigosa, tá? Eu estou tendo aquele paciente que está com o rim sofrendo mesmo. Não tem sintomatologia grave, não tem sinal de piora, beleza. Tratamento clínico, controle de frequência cardíaca e pressão arterial. O paciente vai ficar com o antihipertensivo dele, vai ficar com o beta-bloqueadorzinho dele lá, de boa, beleza? E vida que segue. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. De boa, né? Tá entendendo bem o conteúdo. Todos os pacientes que são urgência hipertensiva, se eu ficar vacilando na hora de atender ele, se eu demorar, tá? Se eu não tiver aquele olho clínico para bater o olho e falar assim, vai piorar, esse paciente afunda e você nem vê. É o que eu falo, confie na intuição de vocês. A intuição vale muito. Fechou? Alguma dúvida, doutores? Ou tá de boa? Tranquilo, né? Pessoal, então por hoje a gente fica aqui, tá? Com essas emergências hipertensivas. Na nossa próxima aula, a gente vai entrar de novo no eletrocardiograma, só que dentro de algumas patologias agora.